Vamos nessa, meu amigo e minha amiga. No que tange ao nosso querido direito financeiro, o candidato deve se perguntar: qual é a legislação que eu devo realmente ler? Não posso ir para a prova sem dar uma lida nessas normas. Vou dizer agora para você. No que tange à Constituição, é fundamental que você leia os artigos 70 a 75. Os artigos 70 a 75 falam sobre o Tribunal de Contas e as controladorias internas do Estado. No âmbito da União, a Controladoria Geral da União. Então veja, lá se trata do controle da fiscalização orçamentária. Artigos 70 a 75, fundamental. Artigos 163 a 169 da Constituição, que trata propriamente do direito financeiro. Os princípios orçamentários, processo legislativo orçamentário, trata de toda a parte do direito financeiro. E também é fundamental que você leia o artigo 100. O artigo 100 da Constituição fala do regime de precatórios e das requisições de pequeno valor. As famigeradas, as famosas RPVs. Né? Quando o Estado tem uma dívida decorrente de uma decisão transitada em julgado, ele irá pagar através do regime de precatório ou da requisição de pequeno valor, RPV. Então veja, artigo 70 a 75, artigo 100, artigo 163 ao 169, você não pode ir para a prova sem eles, fundamental a leitura. Agora, no que tange, no que se refere, no que diz respeito às leis infraconstitucionais, são fundamentais a leitura de duas leis. A primeira, a gente já falou aqui, né, em diversos artigos, por exemplo, quando discorremos sobre o princípio da universalidade, a Lei 4.320 de 64, que é a lei de normas de direito financeiro, a lei de normas gerais. Ela está vigente e não foi revogada pela Lei Complementar 101 de 2000. A Lei Complementar 101 de 2000 é a segunda lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A LRF é que vamos aqui traçar um panorama geral sobre ela, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Então, repetindo, artigo 70 a 75 da Constituição, artigo 100 da Constituição, artigo 163 ao 169, leis 4.320 de 64 e Lei Complementar 101 de 2000. Não pode ir para a prova sem a leitura dessas leis. Se você for para a prova sem a leitura dessas leis, certamente está fadado ao fracasso na prova. Então não pode ir para a prova sem a leitura dessas leis e desses dispositivos constitucionais. Vejamos, então, vamos traçar então um panorama geral aqui sobre a Lei Complementar 101 de 2000, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Veio regulamentar a Constituição Federal, né, que estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelo governo federal, estadual e municipal. Sobretudo o artigo 163, que dispõe, ele é muito cobrado em prova, Lei Complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluída aí autarquias, fundações, demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização das instituições financeiras, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas voltadas ao desenvolvimento regional. Veja que aqui, já nesse ponto, é fundamental que você entenda o seguinte: esse foi pleiteado a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal com base nesse artigo 163. Qual era o argumento dessas pessoas que queriam ver declarada
a inconstitucionalidade da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal? Alegaram que a Lei de Responsabilidade Fiscal não tratou de todos esses temas e que a Constituição teria que ter uma lei complementar tratando desses 7 incisos. Isso foi o argumento utilizado, que apenas uma lei complementar poderia tratar, porque a Constituição dispõe, lei complementar disporá sobre. Só que esse argumento foi considerado fraco pelo Supremo. O ministro Carlos Aires Brito foi bem claro. Quando o artigo 163 fala que a lei complementar disporá, não necessariamente será apenas uma lei complementar. Podem ser várias. E uma dessas é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não foi declarada a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi declarada com base no artigo 163. Porque o fundamento que apenas uma lei complementar seria necessária para regulamentar todos os 7 incisos, né, teria que ser apenas uma lei complementar, foi considerado pelo Supremo como uma interpretação equivocada. A interpretação do Supremo a respeito do artigo 163 foi no sentido de que poderiam ser diversas leis e não apenas a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Então isso é importante. Então vejamos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atende também ao artigo 169 da Constituição, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União a partir da lei complementar. Nesse sentido, a LRF revoga a antiga lei Camata 2. Foi revogada a lei complementar 96 de 99. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal veio fixar esses limites. A Constituição também é atendida com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando no seu artigo 165, parágrafo 9, inciso 2, diz que cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal trata desse tema. Também foi atendido, por último, o artigo 250 da Constituição. O artigo 250 da Constituição afirma que, com o objeto de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo. E, a partir do artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, é tratado este tema, ok? Então, esses são os fundamentos constitucionais a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você viu artigo 163, artigo 169, artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2 e artigo 250 da Constituição, fundamenta a existência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi baseada em outras leis, previstas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Noruega e no Reino Unido. Então, leis que trazem uma maior transparência fiscal à gestão financeira do Estado. Então, veja algumas características da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro do setor público, as funções de política e de gestão devem ser bem definidas e divulgadas ao público, informando sobre as atividades fiscais passadas, presentes e programadas, E do futuro é a transparência dos atos. É utilizar a lei orçamentária como um instrumento de planejamento. Você viu aí a visão de passado, presente e futuro de programa. Item 2. A documentação orçamentária deve especificar objetivos da política fiscal, estrutura macroeconômica e políticas orçamentárias e riscos fiscais. É uma espécie também de lei, além de transparente, quando se coloca aqui, deve trazer a estrutura, qual vai ser a atividade da macroeconômica
daquele ente federativo, seja da União, seja do Estado, seja do DF, seja do município, né? Ela regula, ela planeja a economia. E também, como característica da Lei de Responsabilidade Fiscal, podemos elencar que as informações orçamentárias devem facilitar sua análise. As contas fiscais devem ser apresentadas periodicamente ao Legislativo e ao público, ou seja, publicidade, prestação de contas e relatórios fiscais, ok? Também podemos elencar como postulados da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, alguns postulados fundamentais em que ela é baseada, os seguintes. Primeiro, ação planejada e transparente. Segundo, prevenção de riscos e correção de desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas. Terceiro, garantia de equilíbrio nas contas via cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas com limites e condições para a renúncia de receita e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Então veja que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é rígida. Ela realmente veio controlar as despesas do Estado, com aqueles gastos em que o Estado fazia, né, com chapéu alheio, sem qualquer tipo de planejamento e sem qualquer tipo de rigor. Ou seja, para gasto com pessoal, gasto com previdência privada, gasto com inativos, né, gasto com empréstimos tomados, o ente federativo não pode fugir das regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem que prestar muita atenção a ela. Então veja que aqui eu chamo a sua atenção que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela veio fundamentar, né, a Constituição, veio trazer à baila, né, veio trazer à baila e concretizar os artigos 163, o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2, o artigo 169 e o artigo 250. Então, ela tem como base limitar os gastos públicos, sobretudo os gastos que são aqueles que dificultam a gestão financeira do Estado, que são os gastos com manutenção, gastos com servidores públicos ativos e inativos. Veio, né, também trazer rigor, né, e limites aos gastos com a Previdência Social. E fundamental que ela veio também procurar trazer uma maior transparência. Ela trouxe também como requisito a questão de uma maior participação do povo na gestão financeira do Estado, né? Seja com consultas públicas regulares feitas pelo respectivo parlamento, aquilo que é chamado de orçamento participativo, seja também com uma maior clareza na sua redação. Ou seja, tem que a lei orçamentária tem que ser mais clara, mais metódica, no sentido de facilitar o entendimento do particular. E também é fundamental, né, nesse ponto, o denominado orçamento participativo, ou seja, com a participação cada vez mais do popular, concretizando o Estado democrático de direito, ou seja, participar cada vez mais da lei orçamentária. E a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe meios para isso, ok? Principalmente com os portais de transparência, por exemplo. Um forte abraço.